Dê saúde para você e para quem precisa. Continuamos com o nosso estudo do livro, o grande livro da saúde natural. Bora continuar com o nosso resumo do livro? Vem comigo. E o tema é a história de um sobrevivente. Bora entender esse tema? Pessoalmente, acredito que há algo mais impressionante do que os estudos sobre os quais falei até agora. São as histórias das pessoas que mudaram completamente de vida como resultado da inclusão de lignanas de linhaça em suas dietas. Uma mulher de 52 anos começou a tomar o concentrado de lignanas em casca de linhaça 2 anos depois de ser diagnosticada com tumor ósseo. Naquele momento, ela só conseguia andar de muletas e sentia muita dor. Depois de apenas um mês consumindo as lignanas, ela parou de tomar o remédio para a dor, largou as muletas e percebeu que seu nível de energia voltava ao normal. Também há a história de Tony, de 84 anos. Em setembro, Tony recebeu a notícia de que o câncer em seu pulmão estava em um estágio tão avançado que ele não estaria vivo no Natal. Sua nora estava desconsolada, pois o casamento da filha, que ocorreria em dezembro, seria um evento muito triste sem a presença de Tony. Ela ficou sabendo do concentrado de lignanas de casca de linhaça por meio de um amigo e os enviou para o sogro. Em dezembro, ele era um dos convidados mais felizes no casamento da neta, quando uma de suas médicas descobriu que ele estava tratando o câncer com o concentrado de lignanas de casca de linhaça. Ficou muito irritada, pois tinha certeza de que o câncer havia se espalhado para os 2 pulmões e para o esôfago. Ela acreditava que medidas mais agressivas deveriam ter sido tomadas. No entanto, por meio de uma tomografia, a médica constatou que o câncer não havia se espalhado e, na verdade, havia se tornado um pequeno nódulo no pulmão. Isso aconteceu depois de Tony estar tomando o concentrado de lignanas de casca de linhaça há apenas 6 meses. Essas são apenas 2 de muitas histórias que demonstram o incrível poder de cura das lignanas. Esse é apenas o começo. Esse é o próximo tema. Vem comigo. A evidência científica em relação ao concentrado de lignanas de casca de linhaça não para nas habilidades de combate ao câncer. Dietas ricas em alimentos que contêm lignanas provenientes de plantas estão associadas à redução do risco de doenças cardiovasculares. Em um estudo de 12 anos feito com homens finlandeses, constatou-se que aqueles que consumiam mais lignanas provenientes de plantas tinham menos chances de morrer de doenças cardiovasculares. Em um estudo com ratos de laboratório, foi demonstrado que lignanas de linhaça suprimem o desenvolvimento da aterosclerose, inflamação crônica das artérias devido à acumulação de placas. O desenvolvimento da arteriosclerose em ratos tratados com lignanas foi reduzido em 34,4%. As lignanas também diminuíram o colesterol LDL e aumentaram os níveis de colesterol HDL. Em um estudo americano feito com mulheres indígenas menopausadas, descobriu-se que a linhaça diminuía o colesterol em 10%. É importante observar que o estudo foi feito apenas com a linhaça, não com as cascas nutricionais ricas. Há debates na comunidade científica sobre a possibilidade de lignanas de linhaça ajudarem a diminuir o nível de açúcar no sangue de pessoas com diabetes. Não há estudos específicos sobre o assunto, mas diabéticos têm falado sobre os resultados que obtiveram quando começaram a tomar o concentrado de lignanas de casca de linhaça. Uma mulher relatou que seu nível de açúcar no sangue tem se mantido regular e que se sente mais saudável de modo geral. Um homem de 26 anos diagnosticado com diabetes tipo 2 há alguns anos teve muitas dificuldades com a doença. Sem conseguir manter o açúcar no sangue baixo, seu índice chegou a 600, apesar das 40 unidades de insulina que tomava em cada injeção.
2 semanas depois de incluir o concentrado de lignana de casca de linhaça na dieta, ele percebeu uma mudança em como se sentia. Agora seu nível de açúcar no sangue está abaixo de 200. Faz 2 meses que ele não toma injeções. Livre-se das viagens noturnas ao banheiro. Esse é o próximo tema. Vem comigo! Se você tem uma próstata aumentada, sabe a agonia que é. Um estudo recente demonstrou que lignanas de linhaça pode reduzir o tamanho da próstata. Ratos que receberam o equivalente a 50 miligramas por dia, lembre-se, o concentrado de lignanas de casca de linhaça contém até 300 miligramas por porção. Tiveram resultados significativamente melhores do que aqueles sem a suplementação com SDG. Além de interromper o crescimento da próstata, o SDG ajudou a reduzir seu tamanho. Lee, que se descreve como tendo uma próstata ruim, usa o concentrado de lignana de casca de linhaça há alguns meses. Ele vai cada vez menos ao banheiro no meio da noite e diz que, de modo geral, se sente melhor. Sua esposa está feliz, pois dormindo tão pouco e havia se tornado muito rabugento. Ela brinca que talvez fique com ele se o concentrado de lignana de casca de linhaça continuar funcionando. G.E. escreveu sobre seu esposo Hugh, que possuía uma próstata aumentada e batimento cardíaco irregular. Ela ficou impressionada quando, depois de apenas 2 semanas, ocorreu uma reversão completa da rotina noturna de Hugh. Ela diz que ele passou a levantar apenas uma vez à noite e que seu batimento cardíaco tem sido regular. Antes um candidato ao marca-passo, Hugh conta que seu médico não mencionava cirurgia desde que ele começou a tomar o concentrado de lignana de casca de linhaça. Em vez disso, seu médico ficou surpreso com o progresso, afirmando que nunca tinha visto uma melhora tão drástica. Com 71 anos, Hugh agora está saltitando por aí, cuidando de seu gato e de seus cavalos. Apesar de inclusivos, os estudos sobre a relação entre lignanas de linhaça e câncer de próstata são promissores. Em um teste que utilizou ratos, a linhaça inibiu o crescimento e desenvolvimento do câncer de próstata. Em um estudo com 25 homens que precisava de prostatectomia, a suplementação com linhaça gerou mudança significativa no colesterol sérico, na testosterona total e no índice de androgênios livres. Os pesquisadores concluíram que lignanas de linhaça pode ser um alimento muito benéfico para homens por combater o câncer de próstata. Combata a gripe com o sistema imunológico supercarregado. Esse é o próximo tema. Vem comigo. Em um teste com duração de 90 dias realizado com 100 pessoas portadoras de vírus HIV, 75% com sintomas de AIDS, 97% relataram mudanças positivas na saúde, com aumento de energia e do apetite. O mais impressionante é que depois de 6 semanas, 28% reduziram a carga viral a níveis tão detectáveis. Seu sistema imunológico supercarregados estavam combatendo o vírus como nunca antes, e o concentrado funciona contra outros vírus também. Você deve saber que as vacinas contra a gripe não fazem muito no sentido de prevenir a doença e que, na pior das situações, são bastante prejudiciais. E remédios contra a gripe? Esqueça! O vírus cria resistência quase imediata à maioria dos remédios. Em 2005, 14,5% dos vírus da gripe resistiram aos principais remédios usados em seu tratamento. Pode parecer pouco, mas compare com a resistência do ano anterior, que foi apenas de 1,9%. Felizmente, parece que lignanas de linhaça fazem com a influenza o mesmo que fazem com HIV na África. Quando o vírus entra na célula do corpo, ela mimetiza o hormônio que ativa a gene P53.
Quando esse gene é ativado, ele induz as células infectadas a pararem, impedindo que o vírus se espalhe. Se a ativação ocorrer logo após a infecção, a replicação viral é completamente interrompida. De acordo com estudos recentes, infecções pelo vírus da influenza podem ser eliminadas dessa forma, lignanas de linhaça, por meio de uma série de interações com os mecanismos internos das células do corpo. Podem aumentar o nível da P53 nas células. Resumindo, lignanas de linhaça auxiliam na prevenção e no combate à gripe. As incríveis habilidades da lignana de linhaça não acabam por aí. Um estudo canadense também sugere que o SDG pode ter um papel terapêutico no tratamento do lúpus. Um estudo holandês feito com humanos mostrou que lignanas de linhaça podem ser a resposta para homens e mulheres que sofrem com a perda de cabelo. Outro estudo dessa vez com ratos, mostrou o potencial para a proteção do fígado. Essa lignana tá prometendo, hein? E o próximo tema é o metal que escolhe tumores em semanas. Bora entender esse tema? Vem comigo. O segredo está na água. A medicina convencional tem muito a aprender com as populações do mundo que ainda não foram contaminadas pelas crenças da civilização ocidental sobre a manutenção da saúde e do bem-estar. Muitas dessas populações têm incidências baixíssimas de câncer. Nos ambientes em que vivem, há altos níveis de minerais alcalinos na fonte de água. Por exemplo, a água da população Hopi, povo indígena nativo na América do Norte, contém rubídio e potássio, e a dos Hunzás, do norte do Paquistão, tem alto nível de césio e potássio. É a alta quantidade de minerais que mantém o sangue dessa população alcalina, um ambiente interno do qual o câncer passa longe. Por volta do ano de 1900, o conceito de uma terapia alcalina, pobre em ácidos, para o tratamento do câncer foi desenvolvido no Ocidente e, apesar de funcionar bem, foi esquecida porque apenas alguns profissionais estavam dispostos a enfrentar a oposição do establishment médico. Mas um corajoso médico alemão, o Dr. Hans Nipper, acreditava no uso dos álcalis poderosos, como o cloreto de césio. Em sua clínica em Hannover, na Alemanha, ele utilizou a terapia para tratar centenas de pacientes com câncer, incluindo muitas celebridades, executivos e até mesmo um presidente americano. O Dr. Nipper percebeu que quando o césio é recebido pelas células cancerosas, ele aumenta seu pH e as destrói. Depois elas são eliminadas pelo corpo. O cloreto de césio ataca o câncer aproveitando-se do fato de que a maioria das células cancerosas precisa de muito mais glucose do que as células saudáveis. Para levar mais glucose para as células cancerosas, o bombeamento do sódio e potássio, NaK, na parede celular deve ser 20 vezes mais rápido do que o normal, tirando mais sódio e injetando mais potássio. O césio age como potássio. Por isso, o bombeamento da NaK leva muito dele para as células, mas assim que o césio entra em uma célula, não consegue sair, porque bloqueia os canais pelos quais o potássio sai. Esse acúmulo de césio destrói as células cancerosas. Dê saúde para você e para quem precisa. Terminamos com o nosso resumo aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!